Boa noite, amigos do Viva Bem Multimídia. Nesta quinta-feira estamos novamente com vocês para mais um podcast inédito e hoje nós queremos falar sobre os cuidados conosco mesmo e com as outras pessoas de nos vermos como nós realmente somos, tentarmos nos entender melhor. Então nós temos já conosco os convidados desta noite. Antes ainda agradecer a sua fidelidade em estar conosco e nos acompanhar pelas nossas diferentes plataformas, pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook, mas também agradecer aos nossos convidados desta noite. Ao meu lado em cima aqui, Shane Ebelin, que já tem outras vezes estado conosco, inclusive fazendo entrevistas externas, mas Shane hoje está aqui como naturopata e quer nos ajudar em algumas coisas que nós queremos conversar com vocês. Na parte inferior da tela está o psicólogo Vilney Roberto Varzim, com quem já em outros momentos e ocasiões também temos conversado, mas hoje à noite é um bate-papo que nós queremos fazer aqui e convidar vocês que através do nosso chat no YouTube também coloquem ali como vocês vão estar reagindo a este tema. A verdade é que hoje nós vivemos um mundo que fatia as coisas, que separa as coisas. A medicina o fez desta maneira. Nós temos muita especialidade. Então, eu brinco às vezes que, de repente, você vai ter a dor num braço, vai procurar um ortopedista e ele vai dizer, a tua dor é no braço direito, eu vou te encaminhar para um outro colega. Obviamente que eu estou exagerando. Mas isso acontece também na área emocional, na área psíquica, por isso hoje nós temos esta variedade de ideias também aqui. Eu vou começar lá em cima na ponta com o Shane Ebelin. Você se formou em naturopatia. Qual é o princípio básico que a naturopatia tem nesta situação que nós estamos colocando hoje? O ser humano como um todo e como a naturopatia pode ser uma ajuda, Shane? Boa noite, pessoal. Prazer estar aí de novo com o Heitor. Não é a minha zona de conforto estar na frente da câmera, a minha zona de conforto é estar atrás dela, mas onde a gente pode colaborar com alguma coisa. Eu sei que hoje eu vou estar mais curtindo o papo de vocês dois, porque o Vilney, eu sei que tem muita coisa muito bacana para falar. Acabou de vir uma live bem interessante. Mas, Heitor, voltando ao assunto do holístico, tu sabe que ainda antes de eu começar a estudar essas coisas aí mais naturais, eu já tinha na cabeça que nós não somos só como diz meu sogro, quando tu entra no hospital, tu é só um pedaço de carne. E é mais ou menos assim que às vezes a pessoa se sente. Eu desde sempre penso que nem tudo é físico. Então, à medida que eu fui estudando, me aprofundando, eu fui entendendo o que é o tal do holístico, o que é o tal do holismo, que eu também já tinha um certo preconceito, porque muitas vezes a gente ouve algumas coisas assim muito distantes do que é na verdade. O holístico, na verdade, o holos vem do grego, se não me engano, todo. Então, o holismo simplesmente ele diz que um sistema, as propriedades de um sistema não pode ser explicada só pela soma dos seus componentes, ou seja, tu não pode explicar uma coisa sem botar em relação tudo. E daí tu vai estudando outras coisas e vai aprendendo outras coisas, como, por exemplo, o Feng Shui. É uma coisa que eu pensava, mas de que jeito que funciona isso? O Feng Shui, na minha visão, que não é tão profunda do Feng Shui, ele funciona na nossa casa, como as energias correm pelo nosso corpo, e a gente pode manipular, parar ou fazer correr através da acupuntura, através de um reiki ou coisa assim. Então, o Feng Shui também é as energias da casa, assim como nós temos energia no corpo. Nós somos formados de células. Na minha época, eu sempre repito isso, na minha época de estudante, o átomo era indivisível. Então, ninguém sabia o que tinha lá dentro. Depois que conseguiram dividir ele, descobriram que ele tem prótons e elétrons. Então, a gente é formado de eletricidade. Toda corrente elétrica, Vilney pode concordar ou não comigo, forma um campo magnético. Então, nós temos uma energia magnética, uma energia correndo pelo nosso corpo. Nós somos um corpo físico, espiritual, mental e energético.
Viu, E Ney, o holístico... já que tu foi provocado aí, É, pode reagir. pode reagir. O holístico Reação, vem disso daí, é tudo uma O coisa todo. só. É, é. reação à carga elétrica, a gente tem que se cuidar, né? Vou reagir com cuidado. Mas, em primeiro lugar, meu abraço, Heitor, obrigado pela oportunidade dessa conversa muito agradável. Shen, prazer estar aqui contigo também. Nós estamos no século XXI. Nunca se teve tanta tecnologia, nunca se teve tanta ciência, nunca se teve tanta descoberta, nunca se teve tanta coisa feita. E, para mim, o resumo, ainda nós não sabemos coisa nenhuma. Isso que o Shen está dizendo é fantástico. Mas não temos ainda uma ciência juntando esse negócio todo. E nem dá para mexer, eu acho que com ciência, sei lá onde é que fica a coisa. Mas, de fato, nós somos um conjunto complexo, incrivelmente formado de infinitas partes. Então, essa coisa de dividir emocional, físico, não sei o que, é uma coisa meramente didática. Não tem nada disso. Não tem o Vilney emocional, o Vilney físico, que por coincidência moram juntos. Eu li uma vez um autor dizendo assim, que eu tenho que cuidar do meu corpo, porque senão não tem onde morar. É como se eu morasse num corpo, mas eu não fosse o meu corpo. Então, concordo plenamente, nós somos um conjunto. Essa coisa de energia, que também é muito ainda, né, da coisa, o que é isso, como é que é? Às vezes a expressão energia é muito mal usada, né? Esse ambiente tem uma energia, é como o Karnal, acho que diz assim, que energia? Nada, é caro mesmo, foi feito de luxo, por isso que parece que tem energia. Então nós estamos no começo de tudo para entender a complexidade humana. Então vamos lidar com o que a gente conhece até aqui, né? A própria palavra holismo ou holístico, ele tem recebido uma carga espiritualizada muito forte, onde parece que se está falando de espíritos, de outro mundo, de alguma coisa que vem de fora, meio fantasmagórico, e não é, como o Shen colocou antes, de fato, a raiz da palavra, holis, né, holis no grego, é tudo, quer dizer, o ser humano como um todo. A Bíblia explica isso a partir da Trindade. Se nós olharmos já para o primeiro livro da Bíblia, a questão de ter criado o ser humano à imagem e semelhança de Deus, logo se pensa na imagem, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu gosto de usar uma ilustração que, para a minha vida pessoal, também sempre me ajudou bastante, é pensar num triângulo. Nós aprendemos na escola, não sei que faltamos a aula naquele dia, a questão do triângulo equilátero, né? Ângulos e lados iguais. Este é o ser humano. Nós somos pessoas feitas para viver em equilíbrio. Equilíbrio físico, mental, emocional. Nesse emocional ou no mental entra a vida espiritual. Mas eu posso, por exemplo, ser a pessoa que só gosta de malhar. Usando a ilustração do triângulo, o que eu vou dizer? Eu vou criar um triângulo isósceles, viu? Não faltei aula naquele dia, né? Mas um lado vai ficar deformado, né? E Deus nos fez para viver em harmonia, holisticamente. Corpo, emoção, intelecto, vontade, tudo junto, né? Shen, reaja. Eu usaria, em vez do triângulo, eu usaria a expressão tripé, porque o tripé... eu fiz alguns bancos aqui em casa, que eu sou marceneiro também, e o melhor banco que mais se assenta é o tripé. Nunca fica um pé em falso. Mas, se tu tiver um pé menor, tu já senta torto. Certo. Então, certo. A vida ali, todos os nossos corpos, é interessante que a gente leve ao mesmo tempo como um todo, para a gente ter uma boa base e estar bem assentado. E o tripé tem a ver um pouco com todos nós, não é? A gente está lidando com câmera, está lidando com imagem, e se você tem, na hora de montar um tripé, o Shen principalmente na fotografia, fazendo eventos, outra coisa assim, você toma a altura do tripé exatamente para centralizar a sua imagem. Eu acho que é isso, Vilney, que muitas vezes a gente precisa ajudar as pessoas, e você principalmente na área da psicologia, tentar fazer que a pessoa de repente está com a imagem dela está saindo torta na fotografia, simplesmente, usando o Shen aqui, porque o tripé não foi ajustado. Aí ela precisa de uma conversa, de repente precisa abrir o coração, como você fez nesse momento muito bonito que teve na terça-feira à noite, numa live que você mesmo chamou de live diferente, uma live interativa, depois eu tenho mais umas coisinhas para falar sobre isso, mas
como é que a gente ajuda as pessoas a se verem como um ser onde tudo é significativo e onde tudo é importante, viu, Ney? Embora nós não saibamos muito ainda, temos boas noções, temos boas informações. Isso nós estamos dizendo aqui, isso é muito importante. Há poucos anos não se lidava com essa visão que o holístico virou místico, né? Não tem nada a ver. Então, como nós estamos começando a tatear, entender melhor essa coisa, é importante que nós possamos repartir essas informações. Quem está nos vendo e nos ouvindo agora, provavelmente, grande parte, sim, eu sei, eu concordo. Para outros é novidade. Então, a minha leitura é sempre assim: eu sou um conjunto e, como tal, eu tenho que estar em permanente autoavaliação. Pode ser que a minha dor de estômago seja emocional. Pode ser que a solução dessa minha dor de estômago não está em procurar um médico de estômago, e sim a minha capacidade de reagir àquelas coisas que me desagradam, aquelas coisas que me frustram. Frustrações descarregam no estômago, alteram o ácido do estômago, produz uma gastrite, aumentando, produz uma úlcera, e eu posso até tratar a úlcera, mas eu não tratei a raiz do meu problema. Por isso, esse conjunto de coisas preciso sempre estar permanentemente olhando. Sócrates já dizia: conhece-te a ti mesmo. Isto é, te olha, te conhece, te avalia em cada estado. Então, nós estamos agora no momento em que quase a totalidade das pessoas está num estado alterado emocional. Sim. Tem gente com dor nas pernas. E que pode ser que a sua capacidade de lidar com os sofrimentos que a pandemia está nos dando descarrega na perna uma sensação de mal-estar, que o problema não é de lá. Então, olhar para o todo significa ter o cuidado pleno de análise. E aí eu dou um exemplo da minha vida pessoal. Como eu trabalho com pessoas, trabalho com psicologia, e um número muito grande de pessoas traz o problema de depressão. Há alguns anos, eu comecei a ter todos os sintomas de depressão. Todos. Tudo que a gente estuda e que eu via nos meus pacientes. E quando eu comecei a perceber isto, eu digo: putz, adoeci. Porque é um adoecimento, né? Não é uma escolha, não é uma frescura. Não é um sentimento também só, né? E aí, buscando essa questão holística, primeira coisa, eu fui no meu médico clínico geral. Por quê? Porque eu tenho algumas informações e eu precisava conversar com o meu médico. E aí, check-up geral. Tireoide alterada. A tireoide alterada, por exemplo, é um órgão que, quando ele está adoecido, ele me dá todos os sintomas de depressão. Choroso, querer ficar isolado, desânimo, cansaço, isolamento, pouco autocuidado. Então, eu tinha um problema físico que se manifestava em forma de comportamento, de psicológico. Tratada a minha tireoide, no dia seguinte eu estava bem. Nota, as coisas são bidirecionais. Eu posso ter uma tireoide que tenha adoecido, e aí eu tenho que descobrir por que a minha tireoide adoeceu, e ela me altera o meu emocional. Ou eu tenho o meu emocional que me derruba o meu físico. Um dado surpreendente: a literatura está tomada de informações que 100% das pessoas que são acometidas de câncer têm um disparo emocional. Então, problema emocional não dá câncer, dispara. Então, é uma máquina extremamente linda e toda ela é interligada. Shen, quando... Sim, você queria entrar direto, por favor? Sim, já ia entrar rasgando. Vai. Uma coisa que eu estava conversando com o Marcos Dias, nosso amigo, Heitor. Ele é meu professor de iridologia, está lançando um livro agora, junto com o Celso Batello, de iridologia, comparando a íris dos animais com a dos humanos. E eu até comentei com ele que eu tenho uma certa dificuldade na iridologia, porque na íris tem a marca da parte física, a marca do fígado, do pulmão e tudo mais, tem a parte do mental, como o Vilney tinha comentado ali,
que da depressão, a parte da introspecção, e eu tenho dificuldade de separar isso quando aquela mancha é física e quando ela é a respeito do sentimental ou quando ela é a respeito de uma ausência de algum nutriente. Daí ele disse, não, tudo está interligado. Aquela mancha ali vai te dar toda a diagnose, porque tudo aquilo ali está interligado. Então, até na iridologia, tu não separa a parte física. Como eu sempre pensava que separa a parte física do mental. Não, na iridologia é tudo uma coisa só. Não pode analisar aquela manchinha. Tu é obrigado a analisar toda a íris e fazer o cruzamento de informações. Na anamnese de alguém, geralmente a pessoa diz, eu tenho isso, eu vou tomar tal chá, é isso? Cara, não é bem assim. Como o Ivanei falou, nós temos que buscar a raiz. Eu tenho dor de cabeça, o que é bom para dor de cabeça? Vou fazer um escalda-pé. Cara, depende qual é a origem da tua dor de cabeça. Às vezes, é simplesmente tu tá em paz contigo mesmo. Tu ter uma qualidade de vida pode te dar saúde boa. Então, é a história do tripé, não adianta tu levar só uma coisa. Num processo de coach que eu fiz um tempo atrás, o coach lá, ele me mostrou uma ferramenta que eu achei fantástica, é a roda da vida. E ele explicou, são 10 áreas da vida que a OMS definiu como qualidade de vida, que é a parte espiritual, a parte de família, a parte mental, e todas elas têm que estar em equilíbrio, porque senão a roda não anda direitinho. Imagina que é uma roda de bicicleta, se tu tem uma área delas menor, é como se aquela roda estivesse falhando. Sim. O importante de tudo sempre é o equilíbrio, que é o yin e yang, e a medicina chinesa fala muito sobre equilíbrio também. Inclusive, na última vez que o Dr. Marcos Dias esteve conosco aqui no Viva Bem, ele deu uma ênfase muito importante na questão da iridologia, e citou exatamente isso que você disse. Você tem a perspectiva do todo, mas ela não vai te dizer a frequência, qual é o teu problema, qual é o percentual que tu tem no teu fígado, no teu estômago, aqui ou lá. Ele vai simplesmente começar a ligar a luzinha que vai dizer, olha, aí alguma coisa não está funcionando bem. E emocionalmente, muitas vezes também é assim. Eu posso imaginar, Vilnei, que muitas pessoas que te procuram, ou seja, agora nessa época de pandemia, por uma consulta então online, à distância, ou como você fez na terça-feira, através da live, onde inclusive pessoas que estavam participando do chat podiam também dar a sua opinião, uma palavra de estímulo, de apoio para aqueles que estavam sentindo alguma dor física, emocional, espiritual. E o apóstolo Paulo, por exemplo, se nós pensamos nas páginas da Bíblia, ele, quando escreve aos Romanos, no capítulo 12, ele diz que tudo começa pela nossa maneira de ver e de pensar as coisas. Transformai-vos pela renovação da mente. Quer dizer, a gente começa a se ver com outros olhos, com uma mente renovada, para poder superar isso ou aquilo. E eu acho que o princípio de tudo isso, volto à ilustração bem colocada do Shen aqui, de começar a ajustar as partes do tripé e saber que eu não consigo ultrapassar, ou passar por todas as circunstâncias sozinho. Eu preciso de alguém, preciso de um grupo, preciso de pessoas, e isso é importante. E nós estamos tentando, de um certo modo, dar essa perspectiva, né? Essa visão aqui, hoje à noite, de que a gente vai precisar de ajuda, vamos precisar conversar mais com as pessoas, especialmente na pandemia. Você já deu uma palhinha nesse sentido antes, Vilnei, de que a pandemia acresceu um pouco aquelas dificuldades normais, naturais que as pessoas têm, né? Então, não sei se de fato é isso que você tem observado quando as pessoas têm medo de procurar, né? Eu entendo, Heitor, que a pandemia não gerou nada. Sim. Ela revelou o que estava potencializado. Então, uma situação diferente provocou, e aí aparece exatamente, o que estava aí. Então, o medo que estava lá meio escondido, não lidava bem com ele cresce. A insegurança cresce, o medo da morte cresce, a comunicabilidade das pessoas
que em dificuldade Sim. familiar, agora, que ela sempre dizia que sonha estar com a família, agora elas não sabem o que fazer com a família. Então ela É verdade. potencializa, É ela não verdade. gera. Sim, sim. Então realmente as coisas vieram para cima, vieram. É como se fosse um Afloraram. caldeirão fervendo, né? E está vazando para o lado. E o vazamento é muito alto. O vazamento é muito alto. O número de pessoas que estão começando a se atrapalhar consigo mesmo. Vê, calma, o que é isso? O que está acontecendo comigo? E com isso também não estou julgando nem punindo ninguém, nós somos Uhum. humanos. Sim, sim. Nós estávamos numa loucura antigamente, né, até março, uma loucura tão grande que tudo era assim, a gente não tinha mais tempo, a gente não tinha mais agenda, não sei o que mais. Nós não tínhamos mais tempo. E aí entra a bênção da pandemia. Ela nos faz parar e até nos enxergar, tanto positiva como negativamente. Então, para mim, o grande momento da pandemia é de aproveitar para entender como é que eu ando, é quase que um check-up, e fazer escolhas para continuar andando. Porque a frase mais gasta aí, uma das mais gastas, é o novo normal, o mundo nunca mais Sim, volta sim, igual. sim. Eu tenho cá minhas dúvidas. Também Cá minhas dúvidas. Acho que o partilho, ser partilho humano essa ele ideia. não faz grandes mudanças em 6 meses. Ele leva grandes sustos em 6 meses. Então, eu já comentei isso, mas eu quero repetir. Daqui a pouco, daqui a um ano, nós vamos ter 3 grupos de pessoas. Vai ter o grupo de pessoas que vai estar exatamente igual como estava em março. Uhum. Nada mudou, vida Uhum. louca, ok. Vai ter um segundo grupo dos que vão estar muito piores, porque as suas neuras subiram, seus sofrimentos, suas dores, e ele vem mais irritado, ele vem de mal com a vida, ele é contra tudo, e vão sair muito doentes. E vai ter o terceiro grupo que vai crescer. O terceiro grupo vai aprender com isso, vai aproveitar para mudar o que precisa ser mudado, Sim, sim. ser ajustado o que tem que ser ajustado. E eu quero estar nesse grupo, sabe que eu me policio assim, cara, o que eu preciso aprender desse negócio? Eu tenho que aprender. Quem passa por uma experiência do tamanho que é a pandemia do século XXI, do ano 2020, e não faz nada com a sua vida, está perdendo tempo aqui na Terra. Nós somos seres que passam pela experiência do crescimento e, via de regra, o crescimento passa pelo sofrimento. Eu Muito tive, provavelmente as pessoas que estão nos acompanhando sim. conhecem pessoas que são legais, queridas, bacanas, elas têm sofrimento na história. Shen, O antes de ser te humano. passar a palavra, quando o Vilney contou esse momento agora, eu lembrei de uma das minhas viagens e assessoria à Federação Luterana Mundial, um casal de japoneses dividiu a cabine do trem comigo, e aí começamos a conversar, eu disse que era do Brasil, eles disseram que era do Japão e tal, e não sei como nós acabamos chegando à questão da realidade dos terremotos do Japão. Só eles, o casal, tinham passado por 8 situações de terremoto, algumas onde a cidade inteira tinha sido destruída. E aí eles falaram exatamente isso que tu colocou agora. Cada novo terremoto, que era motivo de botar a personalidade, a maneira de ser para baixo, fazia com que eles crescessem. Eles contaram que nas vilas, principalmente, onde era mais afetado e atingido, o pessoal olhava primeiro uma geral, como é que estava a coisa depois de ter passado, e escolhiam as famílias que estavam em pior situação. Essas eram as primeiras casas a serem iniciadas, a serem reconstruídas, trabalhadas, até que a vila tivesse em condições habitáveis de novo, porque eles sabiam que, quem sabe, daqui a meio ano, daqui a um ano vem outro de novo. Putz, aquela experiência daquele casal, já tinha uma certa idade, assim foi, mas me marcou demais, porque a gente reclama muito facilmente de todas as coisas, e aquele pessoal tinha reconstruído a vila deles, a cidade deles, por 8 vezes, sempre passando. Quer dizer, a gente não quer que o mal venha, mas quando ele vem, a gente tem que estar pelo menos preparado para saber como agir com ele. Shen. Sim. É fazer do limão a limonada, né? É aproveitar. Nós já falamos sobre isso outras vezes, né, Heitor? Verdade. Que eu já falei outras vezes que essa pandemia a gente tem que olhar como uma oportunidade de mudar de rota. Vilney, não sei, acho que não foi em live com ele que eu comentei, a pessoa que está descontente com o emprego, agora é hora de estudar outra coisa, que talvez quando voltar ao normal,
tu pode ser demitido. Em vez de ficar com aquele medo de, eu vou ser demitido, se prepara. Eu tinha um amigo uma vez, numa empresa que eu trabalhava, uma multinacional, que o desespero dele ser demitido era tão grande que toda vez que que a gente se encontrava, como é que tá? Cara, acho que agora eu vou. Porque eu ouvi falar que lá eles estão preparando, mais 10 vão para a rua. Acho que agora eu vou. E eu acho que agora eu vou, até que um dia ele foi. Eu encontrei ele na rua uns meses depois e disse, e aí, cara, como é que tu tá? Graças a Deus, agora eu fui demitido, terminou aquele medo todo que eu tinha. Ansiedade, angústia. Porra, o medo não era de estar demitido, era de ser demitido. Uma muito vez estranho. tivesse resolvido o assunto. Mas Ney, antes tu estava falando, eu estava pensando, tu é o cara para falar sobre isso. Eu sempre falei isso, nós somos seres sociais. E esse enclausuramento, essa falta de comunicabilidade com família, com amigos, enfim, me dá a impressão que isso daí dá uma induzida à depressão nas pessoas, por sermos seres sociais, de ter que estar interagindo. E eu vejo que essa depressão, vamos chamar de depressão, mas são vários sintomas. Essa depressão aí faz baixar a imunidade das pessoas, e daí começam a aparecer as notícias de pessoas que ficaram doentes e ficaram piores, daí a pessoa fica mais nervosa, mais depressiva e baixa mais a imunidade. Isso daí é um ciclo negativo. Como a gente pode reverter isso daí? Eu procuro, na verdade, não ficar sabendo muito das notícias, ficar contando quantos morreram, quantos estão infectados. E quando eu vejo alguma notícia, assim, quantos morreram, quantos foram infectados, eu procuro olhar quantos se curaram. E sempre é um número muito maior. Então, esse daí vamos olhar para os que se curaram e vamos olhar por esse caminho. Me dá a impressão que a pessoa fica um pouco mais leve e a imunidade aumenta, e daí a chance de tu desenvolver alguma patologia é menor, né? Sim. Deixa eu usar uma ilustração. Vocês dois são mais fotógrafos do que eu, mas já trabalhei mais com fotografia. Para quem trabalha com uma lente de zoom, por exemplo, às vezes tu tem que virar para um outro lugar e pegar um outro objeto, um outro ponto, dar aquela tradicional giradinha para pegar o foco e aí voltar, porque parece que a tua vista e aquilo que tu está todo o tempo tentando melhor foco não aparece. Aí tu te distrai para uma outra coisa, achou, volta, e às vezes as pessoas vão, quem sabe, durante esse tempo da pandemia, aproveitar para dar uma desviada do olhar daquilo que é o momento presente agora. Não é legal, estamos nos isolando, não estamos passando por uma realidade boa, eu queria estar mais aqui, mais fazendo aquilo, mas saber aproveitar. Mas a pergunta tinha sido mais ou menos aí direta para ti, Ney, como é que na área psicossomática, na área da psicologia, isso tem sido tratado, ou os resultados só vamos saber lá sei eu quando? Acho que o Shane colocou uma coisa muitíssimo importante. Primeiro, nós vamos dividir essa fala dele em duas partes. Não se sabe o que vem primeiro, né? Se vem a depressão, depois vem a imunidade, não sei o que, parece que vem tudo junto. Porque os sentimentos negativos, os pensamentos destrutivos, eles mexem com o nosso sistema hormonal. Hoje se faz exames de imagem do cérebro em que as dores físicas ativam uma área do cérebro, as dores emocionais mexem na mesma área do cérebro. Então, o que vem primeiro eu não sei. Até porque a depressão, ela não vem... Ninguém está depressivo agora. Sim. A depressão é um resultado de um processo. É uma sequência de história. Tanto que a gente diz que a depressão é alguém com excesso de passado. E a ansiedade é alguém com excesso de futuro. Então, esse excesso de passado, quer dizer, a história vinha já me derrubando, não sabendo lidar com o emprego, com os sofrimentos, com o casamento e tudo mais. Então, essa desorganização de pensamento, em princípio, desorganiza o meu mundo hormonal e desequilibra, porque a depressão é uma doença com um alto teor hormonal, né? Os neurotransmissores que se alteram. Então, eu não sei bem onde é que começa, eu sei que a gente precisa cuidar para não se contaminar com o meio.
Uhum. Então, o que vocês estão dizendo aqui é fundamental. Desde março, não tem notícia nova, só tem número novo. Certo. Gel, É. máscara, distanciamento, cuidados. Pá. Essa é a notícia. E tem um vírus. Ah, bom, mas já morreram 120 ou 130 mil pessoas. Sim, ok, isso é um dado novo. Mas é só. Mas os jornais, os noticiários, têm horas por dia de noticiários bombardeando uma carga emocional terrível. E aí eu pergunto, o pessoal dos jornais, da Globo, do SBT, do Record, esse cara tudo aqui da CNN, eles são do mal? Eles só botam coisas ruins? Não. As pesquisas mostram que as pessoas adoram sofrimento. Uhum. Uhum. Se botar assim, um casal foi caminhando, comendo um sanduíche na beira da praia, sentaram e viram o pôr do sol. Isso não dá notícia. Não dá ibope. Mas se veio um cachorro e matou um, deu notícia. E aí o pessoal assiste. Então, o cuidado para não contaminar, essa é a primeira coisa. É eu ter um arejamento mental, ou a ponto de ficar pensando um pouquinho, eu não tenho mais dado novo. Sim. Não se nutram. A minha palavra, vocês estão nos assistindo, não se conectem com fontes de depressão, de sentimentos depressivos. Os noticiários são isso. Olha o meu perigo, posso fechar a Globo com essa minha notícia, né? Com essa informação. Mas deixa tem quem assim. gosta, não preocupa. Já bem. tem gente tentando. Não, mas agora com essa nossa fala aqui vai ser um caos. Vai ser. Agora, Mas a pergunta do Schenck é o centro e a parte linda. O que fazer? O que fazer para não se contaminar? O que fazer para sobreviver alterados? Porque eu sempre fico fazendo a seguinte pergunta. De 0 a 10, como é que está a tua ansiedade? Uhum. Se ela está 10, cuidado, teu sofrimento está exagerado. Se tu está em 0, tem que te internar. Porque a ausência de ansiedade nesse momento é impossível. Mas o que fazer? E aí me ocorre, há poucos dias do Toque de Vida, do programa que eu fiz, eu usei uma história simples que eu conheci, diz que uma menina estava no jardim olhando uma flor que ela tinha plantado e tinha morrido. E ela estava chorando. A minha flor estava chorando. Aí o avô dela disse, minha filha, vem cá, vamos andar um pouquinho. E atravessou a sala e abriu a janela do outro lado. E aí a menina disse, mas lá tem outra flor, está viva. E a outra flor, e outra flor. E daqui a pouco a menina estava fazendo uma descoberta que ela só enxergava na janela a dor, da porta a dor, na outra janela tinha vida. Tem vida dentro de casa, tem vida dentro da pandemia, da reclusão. Eu preciso descobrir. Eu preciso trocar de janela. Por exemplo, a janela virtual que nós estamos usando aqui é uma janela que até em pouco era legal e tal. Nós estamos entrando a 1000, a gente está descobrindo. Então, aprender a olhar para o outro lado, para outra janela. Aquela historinha velha, antiga também, né, do professor que fez um ponto no centro do quadro, se distanciou e perguntou, o que vocês estão vendo? E todos os alunos disseram, um ponto, professor. Isso é interessante, eu estou vendo um quadro. A pandemia é um ponto da história. Certo. A vida é um quadro. E nós não podemos perder de ver o quadro. Para mim, esse é o grande lance. Onde é que é a outra janela para eu enxergar? Vocês já pensaram o que era a pandemia no século passado, sem internet? Aí sim, eu acho que eu teria pirado. Né? Daí o pessoal não tinha esse quadro para olhar. Nós vamos chegando. Mas tinha vida assim mesmo. Vamos chegando devagarinho ao final do nosso Viva Bem dessa quinta-feira à noite, mas eu acho que é importante exatamente isso, que pessoas façam mais o que nós hoje à noite fizemos. Procure alguém com quem você tenha confiança para conversar, troque ideias, veja como é que você está passando pela situação, como é que o outro está passando. Um conselho pode ajudar, uma boa palavra de alguém, não mais alguém simplesmente buzinando qualquer coisa no ouvido. Não? Essa também foi a nossa intenção em fazermos este diálogo aberto hoje à noite, dizer assim, nós somos um ser humano completo para viver de forma equilibrada, como Deus quer, e para isso nós temos que olhar, claro, para cada peculiaridade da nossa vida e nos tentarmos ajudar mutuamente. A época da pandemia também é um bom momento para sermos solidários com as outras pessoas e eu espero que esse momento de hoje à noite tenha sido um pouco de solidariedade com aqueles que nos ouviram para dizer assim, olha,
o Heitor, o Vilney, o Shen, eles estão passando pela mesma realidade que todos nós e estão tentando superar dessa e daquela maneira. Então, fica aí uma palavra de estímulo a todos vocês que estão conosco. Shen, Evelyn, muito obrigado pela tua maneira de partilhar também rapidamente conosco a questão da naturopatia, como vê o ser humano, Vilney, a tua experiência também na área da psicologia, e fica aqui o nosso convite para o próximo Viva Bem Multimídia, inédito mais uma vez neste domingo, outra vez às 20h30. Gente, uma palavrinha final para nós encerrarmos, Shen lá na ponta, depois Vilney, e aí encerramos. Eu estava me lembrando, Heitor, de uma vez que eu e a Roberta, nós estávamos indo para o centro. Houve uma época, enquanto eu trabalhava ainda na empresa, na multinacional que eu trabalhava, eu dirigia em média 300 km por dia. Eu passava o dia na estrada. E isso daí dá um certo estresse. Uhum. E agora faz anos já que eu não estou nessa vida. Estou mais em casa. E então, esses tempos nós estávamos indo para o centro e tenso, sexta de tardezinha, aquele tendel todo. E a Roberta, ela é um pouco mais ansiosa que eu, e ela tava, nós não andamos, não sai do lugar, e eu tranquilo. Daí ela diz, meu Deus, eu já ia ter tacado a buzina nesse cara, como é que tu não buzinou? Eu disse, olha só, se eu buzinar ou se eu não buzinar, vai dar na mesma coisa. Então, eu não posso mudar o mundo. A única coisa que eu consigo mudar é a maneira como eu vejo o mundo. Tá e certo. Isso muda tudo. Mudar o foco. É a história que nós temos que ver a oportunidade, o lado bom, o renascimento, olhar para dentro. Esse é o viés que eu procuro nessa pandemia, nessa lockout, chame como quiser, essa quarentena forçada aí. E eu espero que todos tenham esse viés também, porque eu acredito que é mais benéfico para todo mundo. Especial, Vilney, tua palavra. Pela porta que nós estamos olhando, tá feia a coisa. Tá difícil. As coisas não estão fáceis. A economia foi para o brejo, os empregos estão acabando, as pessoas estão com dificuldades. Sim, tá difícil. Mas eu quero te convidar, vamos atravessar a sala. Tem mais vida. Não é ignorar, não é fazer de conta que não existe o problema, mas não podemos esquecer que tem vida do outro lado. Tem gente que nos ama. Tem gente que pagaria para estar do teu lado hoje. Tem gente que gosta de ti. Tem coisas que tu já deixaste na tua história que foram muito importantes e tem outras que vais deixar ainda. Há um salavanco, uma turbulência. As turbulências, via de regra, não derrubam o avião, mas dão um susto desgraçado. Boa viagem. Isso aí. Obrigado, Shen. Obrigado, Vilney. E obrigado a vocês que nos acompanharam. E uma palavrinha, então, final para dizer assim, vamos nos agarrar àquilo que, de fato, é importante. E das coisas que a gente sabe que são importantes são a fé, a esperança, a confiança e pessoas em quem a gente pode confiar e com as quais a gente pode repartir a vida. Vai passar? Vai. Por quanto tempo ainda? Não sabemos. Mas vamos estar preparados para aquilo que vem depois, para podermos, de fato, ter passado por tudo isso aprendendo alguma coisa. Obrigado a todos. Nos vemos de novo em mais um podcast no domingo à noite. Até lá. Até a próxima.